Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, ou seja, quando você realmente precisar, sempre usando máscara, passando álcool em gel quando encostar nas pessoas ou nas coisas e respeitando aí a distância entre as pessoas nos espaços, ok? Antes deste vídeo começar, passar os recados para vocês de costume, que são, número 1, mantenha o seu número do WhatsApp atualizado para que a gente possa sempre manter contato com você. Afinal, esse é o canal mais direto que nós temos, que é via WhatsApp. 2, continuem participando das rodas de conversa. Você que participa da roda de conversa, tente chamar os seus amigos que são da aba para participarem. Lá na roda de conversa, eu converso com vocês pessoalmente. É lá que eu consigo tirar dúvidas, mostrar ao vivo e a cores tudo que vocês precisam saber. E recado número 3, se você que está vendo esse vídeo está no grupo das capas, que são as capas para mostra, continue participando para que a gente possa acelerar o processo aí de produção do nosso material, ok? No vídeo de hoje, eu vou começar aí um tópico para vocês, um pouco mais explicativo. Tô abrindo aqui o celular com as minhas anotações sobre marca, logotipo e como identidade visual funciona. Então a gente vai separar em 3 tópicos que são marca, logotipo e identidade, para poder explicar isso melhor para vocês. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da marca. Então, o que é uma marca? É só você pensar assim, o que é uma roupa de marca? É uma roupa que não tem absolutamente nada de especial além do símbolo que vai costurado ou impresso nela. Ela é uma camiseta como outra qualquer, é um casaco como outro qualquer, é um tênis como outro qualquer que tem um logotipo desenhado nele. E aí, o que faz com que as pessoas tenham essa impressão de, nossa, é uma coisa de marca? A marca, ela é um símbolo. As empresas escolhem esse símbolo para passar uma mensagem, ok? Então, por exemplo, o açúcar União, ele tem este nome União, que é a marca dele, especificamente porque foi uma união de pessoas em um determinado momento que trabalhavam com produção de açúcar, e aí eles formaram algo muito parecido com um sindicato e decidiram ter essa marca chamada União. Coca-Cola tem a sua marca através da sua fonte, então a gente sabe que aquela letra é a letra da Coca-Cola e que não vai ser usada para outra coisa, tanto que se a gente vê, por exemplo, a palavra parabéns escrito com a fonte da Coca-Cola, ao invés de você primeiro ler a mensagem do parabéns, primeiro você lê visualmente a mensagem Coca-Cola. Então, como isso funciona? Marca é um símbolo, mesmo que esse símbolo seja texto, porque a gente lê as coisas visualmente primeiro. Igual eu falei pra vocês sobre os quadros da Tarsila do Amaral. Primeiro a gente enxerga o quadro fazendo uma leitura visual para depois fazer interpretações. A marca não é muito diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a marca da aba, os 3 rostinhos de tamanhos diferentes, seguido por letras de tamanhos diferentes. O que essa marca visualmente está querendo passar? Que a aba é um espaço de acolhimento para diversos estágios da vida. Tanto desde o menor estágio, que é lá o NI, que são os nossos menores alunos, até a cultura digital para adultos, onde atinge aí uma idade até a terceira idade, onde as pessoas têm acesso à cultura digital, aprender a mexer no computador. Então, isso daqui é uma marca. É quando visualmente você associa a empresa ao símbolo, não necessariamente ao que ela faz. Então, isso é importante. Vamos manter isso na nossa cabeça para você poder ir e a gente vai chegar no Canva, não precisa se preocupar. Então eu tenho um símbolo. Quando você for fazer a sua identidade visual como designer, como ilustrador, como qualquer coisa que você queira ser no futuro, você precisa pensar
qual o símbolo visual que carrega melhor a minha mensagem. Pode ser uma fonte, como a Coca-Cola faz, pode ser, por exemplo, a Adidas, que tem seu próprio símbolo, a Puma, o Spotify, o Netflix, todos eles têm uma marca. Se eu falar Netflix, vocês vão lembrar do tudum e da letra N de Netflix. Se eu falar pra vocês Facebook, vocês vão lembrar de azul e da letra F de Facebook. Essas marcas não são donas dessas fontes, mas a gente sabe que se você vê o símbolo, você vai associá-lo a uma marca, ok? Então, marca é um símbolo que uma empresa usa para passar a sua mensagem, certo? Fase número 2. A partir do momento que a empresa já tem aquela marca, como eu falei, é uma camiseta como outra qualquer, mas só porque tem um jacaré, ela vira uma camiseta da Lacoste, entendeu? E aí a gente vem pro logotipo. O logotipo é o que vai sustentar essa marca. Então você vai ter lá visualmente o seu símbolo, geralmente com texto, ou mesmo sem texto, você tem aquele logotipo que representa a empresa. Então, marca é quando uma empresa tem um símbolo para representar ela, e logotipo é a união de tudo isso. Ou seja, quando a pessoa escolhe o símbolo, a fonte e a cor. Eu sempre bato muito nessa tecla da cor, porque a cor passa uma mensagem. Então, imagina, por exemplo, se o McDonald's, ao invés de ser vermelho e amarelo, fosse roxo e verde. Fica aí essa pensata, né? Essa pergunta fica aí no ar. Ou se, por exemplo, o símbolo, né, mais marcante da aba, que são aqui, né, a nossa fonte com as letrinhas, e esse azul, que é bem característico das coisas que a gente faz na aba, se fosse laranja, ia ser uma outra mensagem. Ou, por exemplo, o próprio Bradesco, que é vermelho, se ele fosse rosa, seria uma outra mensagem. E assim por diante. Então, a gente tem uma marca, que é um símbolo que você pode escolher para fazer para você como designer. Tem vários símbolos que funcionam para designers. A gente pode usar caneta, a gente pode usar o megafone, também é um símbolo bastante comum. Uma xícara de café, quando se torna adulto, a maioria dos designers usam esse símbolo. Ou uma setinha de mouse, enfim. E aí você vai ter o seu logotipo, que é quando você escolhe o nome, o símbolo, a cor, a fonte e tudo isso junto pra trabalhar, que é quando a gente tem não só o N da Netflix, mas a gente tem o N escrito Netflix, ok? Então, é aí que a gente tem um logotipo. E aí a gente chega no estágio final, que é a identidade visual. Eu já conversei com vocês sobre identidade visual lá no começo das rodas de conversa, quando eu falei pra gente sobre identificação. Então, identificação da nossa identidade é eu, por exemplo, Andressa, saber que eu sou uma pessoa negra. Por quê? Porque eu tenho as características que condiz com uma pessoa negra e eu me reconheço desse jeito. Então, eu me identifico, ok? A mesma coisa que você pegar uma garrafa. Você vai ter todas as características de que aquilo é uma garrafa e você identifica como garrafa. As marcas funcionam do mesmo jeito. Lá no Canva, ele tem todas as etapas para que a gente construa uma identidade visual. Ele tem a função de colocar um símbolo, texto, cor, e aí você vai criar uma identidade, que é a parte mais importante. Por exemplo, por que é a parte mais importante? Se eu falar com vocês assim, vocês lembram como é um McDonald's? O McDonald's é um lugar qualquer, é um estabelecimento como outro qualquer. Tem cadeira, tem mesa, tem caixa, tem banner, mas em especial o McDonald's tem uma identidade visual. Se você olhar um McDonald's, você sabe que aquilo não é uma Renner. Ou se você olhar uma C&A, que é uma loja de roupas, você sabe que aquilo não é a Calunga. Se você olha a Calunga, você sabe que aquilo não é um supermercado Extra. E assim por diante. Então, isso é uma identidade visual. A gente não percebe que essas coisas acontecem. Essa é a parte mais incrível que um designer consegue fazer. A gente não percebe que essas coisas estão acontecendo. Um exemplo próximo da nossa realidade que a gente não percebe que está acontecendo. A aba, como eu falei, tem este símbolo, ou seja, esta marca, certo? O logotipo é a construção inteira.
Então, a construção inteira deste logotipo, na parte de baixo tem em letras pretas escrito Associação Beneficente do Grupo de Funcionários da Allianz, ok? E aí, o que é identidade visual? Se você entrar no nosso canal, vocês vão perceber que mesmo que cada professor tenha uma cor diferente para sua capa, todos eles têm símbolos geométricos, ou seja, tem uma identidade. As capas do Rafael são azul escuro, as minhas capas são azul claro, as capas da Stephanie são meio amareladas, as capas do Ricardo é um rosa meio salmão. Então isso é uma identidade visual que funciona para o canal. Então você vai saber, por exemplo, que na playlist que é laranja é de um professor, e a playlist que é cor de mamão é de um outro professor. A playlist que é azul claro é a minha playlist. E assim por diante. Isso é identidade visual. Você reforça para as pessoas mentalmente que aquela é a sua marca, que aquele é o seu logotipo. Quando você entra no Instagram da aba, vocês vão perceber que ele tem essas características, que as postagens estão sempre reforçando os rostinhos, que é, né, que aparece aqui na nossa marca, no nosso logotipo. Ele tá sempre reforçando as cores azul, vermelho e verde que aparecem no logotipo completo, né? Se a gente for ver as postagens no Facebook, elas acompanham a mesma identidade visual das postagens do Instagram. As cores que a gente usou aqui no YouTube acompanham toda uma logística de identidade visual para que vocês saibam quem é o professor, qual é o núcleo, o que ele faz. Então, vamos retomar um pouco. Vamos supor que você, que está assistindo este vídeo, meu querido aluno, você quer fazer a sua marca como designer. Você vai pensar primeiro no símbolo. Que símbolo você quer colocar como designer? Pode ser um mouse, pode ser uma caneta, pode ser um vetorzinho, aquele desenho de vetor que tem no Illustrator, pode ser a ferramenta crop. Fotógrafos geralmente usam aquela partezinha da lente, né, a partezinha de fechar, né, que é o diafragma da câmera. Para programação, geralmente as pessoas usam aqueles chaves, né, que aparece bastante em programação. Para artes pode ser um pincel e assim por diante. Então a gente tem um símbolo. Para vir para a etapa do logotipo, eu teria que colocar, por exemplo, Prof. Andressa e aí o símbolo. Aí eu teria um logotipo e escolher uma cor. Como eu faço para escolher essa cor? Eu vou ver que mensagem eu quero passar. É uma marca muito elétrica, muito alegre, muito jovem? Eu posso escolher cores quentes. É uma marca mais séria, é uma marca mais consolidada, né? Essa palavra é bem complexa, significa que já tá lá acontecendo há muito tempo. Pode ser preto, azul escuro, verde escuro. E aí é só você fazer algumas pesquisas. Então, por exemplo, na área da saúde, vocês vão perceber muitos pet shops que tem hospital dentro, que tem clínica veterinária, eles costumam usar a cor verde, porque verde é a cor da área da saúde. E não só para os pet shops. Mas quando você tem um pet shop que não tem uma clínica veterinária, geralmente ele é bem colorido, ou é laranja, ou é rosa, porque é uma coisa que as pessoas associam aos bichinhos, né? Ai, que fofinho, bichinho, que coisa mais bonitinha. E vai lá e faz um logotipo bem alegre, bem colorido. Igual a marca da Pets, que é amarelo e azul, ou a marca do Cobase, que é verde água com laranja, e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com tudo este vídeo? No próximo vídeo, a gente vai fazer a correção do quiz e juntos a gente vai tentar montar uma identidade visual para você, como se você já fosse designer, tivesse um portfólio. O portfólio é onde o designer posta as suas coisas, né? Ele coloca as suas artes, pra gente dar uma etapa pra frente, né? Sempre pra frente nesse nosso conhecimento. Esse vídeo, ele é bem teórico, mas eu espero que ele realmente ajude vocês a entenderem, como designers, a identificar essas três coisas. A marca, que é um símbolo, o logotipo, que é geralmente a junção desse símbolo com fonte e cores, e então, na sequência, a gente tem a identidade visual. Se você entrar no site da Coca-Cola, por exemplo, tudo tem muita cara da Coca-Cola. Jovem, pra cima, feliz, alegre, vermelha e preto, que são as cores da Coca-Cola. Se você for num Subway, você vai ter lá
verde, muitos legumes para todos os lados. Para quê? Para reforçar que o alimento deles é natural e é bom e assim por diante. Então, para o nosso próximo vídeo, nós vamos corrigir o quiz e eu vou dar uns passo a passos aí para vocês fazerem o primeiro, logotipo / identidade visual. Por que esse tema? Porque a identidade que a gente trabalhou ao longo do semestre, ela falou bastante do rosto, ela falou bastante de como a gente se enxerga dentro do espaço, tanto que a gente fez a releitura do Morro de Favela, por exemplo, ou a intervenção artística pegando a nossa rua e colocando elementos da Tarsila. E tudo isso é identidade. Mas eu também acho importante que vocês façam um passo a mais, uma coisa mais pra frente dentro do design, que é tentar usar o Canva para criar um logotipo. É um desafio? É um desafio. Mas não precisa se preocupar que tudo isso é um período para que a gente aprenda coisas novas para o que virá para um próximo semestre e que vocês continuem aqui acompanhando tudo direitinho, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Você que ainda tem que entregar algum conteúdo da amostra, por favor envia pra gente via WhatsApp com o seu nome. Continuem participando das rodas de conversa. Até o próximo vídeo, onde vamos tentar fazer o nosso logotipo e